Como reduzir custos na escavação, carga e transporte? Isso aí é uma pergunta recorrente, entra ano, entra década, sai década, e a busca pela redução de custos ela é constante em qualquer etapa. Tá? Existem regras simples de se conseguir esse objetivo. E a ideia desse curso é justamente mostrar que não precisa, às vezes, de muita complicação para se ter um bom resultado. Basta, às vezes, ter um senso de observação aguçado para conseguir excelentes resultados. Então vamos lá. Quando se fala em otimização e redução de custos, o ponto de partida é o conhecimento das operações de escavação, de carga e de transporte, as quais queremos otimizar. Com certeza, se eu não tenho um conhecimento profundo dessas operações, como é que eu vou tentar otimizar alguma coisa que eu desconheço? Então, a primeira coisa é buscar o quê? O conhecimento. Então, 3 pontos, e aí eu destaco bem, 3 pontos são fundamentais para que você tenha um bom resultado. Primeiro, observação e acompanhamento da cadeia produtiva. O segundo é a atenção aos detalhes e particularidades de cada etapa de processo. E o terceiro é ter em mente que a redução de custos é consequência de otimização. Vamos adiante. Então, a mineração, nós temos 3 áreas distintas, nas quais estão concentrados 99% de todos os trabalhos. Essas áreas são área de lavra, área de descarga e área de acesso. Vejamos agora, o que são as áreas de lavra? São as áreas onde se desenvolvem todos os trabalhos de lavra propriamente dito, como perfuração, detonação, escavação, carga dos caminhões. Então, essa aí seria o ponto de partida do nosso estudo. Áreas de descarga, aí nós podemos subdividir em áreas de beneficiamento, quando eu vou já ter a descarga diretamente no britador, eu posso ter o material colocado em um estoque, em uma pilha pulmão, ou até mesmo uma deposição de estéreo em um depósito controlado de estéreo. As áreas de acesso. Essas áreas de acesso elas são fundamentais, tá, no processo, e são acesso ao depósito de estéreo, paióis, área de pesquisa, área de manutenção, acesso à área de beneficiamento, acesso a uma frente, acesso a outra. Então, isso aí não tem assim, muito mistério, tá? Ou seja, o acesso são as estradas por onde trafegam os meus equipamentos. Agora vamos conhecer um pouquinho aqui da frota de equipamentos, tá? Que nós vamos estar envolvidos com eles. Então, primeiro, o A1 de qualquer serviço, de qualquer operação de lavra, são as perfuratrizes, é o equipamento de perfuração. Tá? Sem perfuração, na maioria das minas, você não consegue lavrar um minério. Tá certo? Em algumas, você consegue até fazer a lavra sem a utilização de explosivo. Mas, basicamente, todas as outras e as principais aí necessitam do uso de explosivo. Portanto, necessitam de equipamentos de perfuração. Aí elas podem ser rotativa, pneumática, hidráulica, downhole e por aí afora. Os tratores são equipamentos de desagregação e escavação. Equipamentos de carga. Aí nós temos uma variedade enorme. Pode ser carregadeira, pode ser uma escavadeira a cabo, escavadeira shovel, escavadeira retro, escavadeira hidráulica e uma infinidade de portes também desses equipamentos que nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas. E os equipamentos de transporte, né, que são os caminhões utilizados para o transporte do material dentro da mina. E esse transporte vai desde caminhões de pequeno porte, aí, de 10, 15, 20 toneladas, até caminhão de uma capacidade muito grande de transporte, 100, 150, 200 toneladas. As operações de lavra em mina a céu aberto se dividem em 4 etapas distintas. E aí eu acrescento que subterrânea também passa por essa mesma subdivisão. A primeira delas, como eu já falei antes, é perfuração. Em seguida vem o desmonte. Logo, depois dele, você tem a carga e, por fim, o transporte. Então, por que eu quero frisar aqui? Se o curso é baseado em escavação, carga e transporte, por que eu estou falando em perfuração e desmonte?
Porque se você não tiver uma perfuração correta, bem feita, adequada, um plano de fogo muito bem elaborado, você vai estar jogando dinheiro fora nas etapas que são objetivos desse curso, que é a carga e o transporte. A perfuração é o princípio da lavra. Tá? É fundamental que o responsável pela operação na mina, o pedreiro, ele tem que ter um conhecimento pleno e profundo das variáveis que envolvem o trabalho de perfuração. Desmonte de rocha, por sua vez, é o outro ponto fundamental para a redução de custos na escavação, carga e transporte. Porque se o desmonte for mal feito, companheiro, você vai ter um gasto muito grande para corrigir uma cagada feita num desmonte e para tentar produzir alguma coisa daquele fogo horroroso que está lá na praça. Então, o desmonte de rocha mal executado, ele impacta diretamente na escavação e carga, onerando os custos dessas etapas e prejudicando todo o processo produtivo. E aí, o impacto principal, que eu ressaltei, que é a escavação e carga, só que isso vai refletir até na sua instalação de beneficiamento. Então, curso de desmonte de rocha, nós teremos curso de desmonte a céu aberto e teremos um curso de desmonte subterrâneo que também oportunamente serão divulgados para vocês. Então, o foco principal do nosso curso está aí. Escavadeira e caminhão, carregadeira e caminhão, articulado, autônomo, seja o que for, basicamente nós temos que buscar a redução de custo nessas duas etapas. Tá? E isso aí é o que diferencia um bom profissional de um profissional medíocre. Por quê? O bom profissional, isso aqui eu afirmo com todas as letras, não é aquele que fica sentado atrás do volante de uma Hilux com o ar-condicionado ligado, andando para cima e para baixo, não. O bom profissional é aquele que observa atentamente todas as operações e põe em prática os seus conhecimentos visando a redução de custos. Hoje nós temos uma otimização muito grande aí em termos de despacho, de autônomos. Só que isso são para determinadas minas. Minas pequenas, empresas pequenas, a maioria delas ainda não está adequada a isso. E quando eu falo que você tem todo um sistema de monitoramento da mina aí, que é uma evolução fantástica, mas ela veio em consequência da incapacidade de observação do supervisor. Então, se o supervisor fica para cima e para baixo, andando numa caminhonete, levando água para o operador de escavadeira, levando água para o ajudante, correndo atrás disso daqui, ele não tem tempo de ver a operação. E é aí que entra o sistema supervisório. Tá? Porque o supervisor vai continuar atrás do volante levando água, vai criar mais uma oportunidade de emprego, que é aquela da pessoa que vai ficar no sistema supervisório. Então, se a sua empresa não tem um sistema supervisório, você tem que parar de levar água para o operador e observar mais a produção das suas frentes de lavra. Os tipos de materiais na lavra, isso aí é apenas ilustrativo, basicamente todo mundo sabe. Nós temos minério, estéreo e outros. E outros, normalmente, são aqueles materiais intermediários entre minério e estéreo que poderão, no futuro, ser aproveitados. Então, ele tem uma destinação própria, ele não vai nem para os depósitos controlados de estéreo e também não serve para minério, mas, com a evolução da tecnologia, esse material pode ser aproveitado futuramente. E, justamente por causa desses materiais de alta, baixa e média qualidade, nós temos um fator importante aí que deve ser levado em conta, que é o acompanhamento, tá? Isso aí nós vamos ter uma interface com o pessoal da geologia, uma interface com o pessoal do planejamento, uma interface com o laboratório, que vão fornecer os dados de qualidade do minério nas diversas frentes disponíveis para a lavra. E é muito importante a gente ter isso em mãos e acompanhar perfeitamente, porque a forma de você melhor alocar seu equipamento e ter um resultado satisfatório, tá? Muitas vezes está ligado à qualidade do minério. Nos meus 40 e tantos anos de experiência, eu já vi muita coisa
nesse mundão da mineração, tá? Principalmente no turno da noite, onde todos os gatos são pardos. Ali, meu amigo, tem pessoas que fazem malabarismo para serem os melhores da competição, tá? Ou seja, o meu turno produz mais. Então ele não respeita essas variáveis de controle, ele muda a escavadeira para o ponto mais fácil de trabalhar, tal. Em detrimento disso, coisas que acontecem, não adianta falar, não, mas isso não acontece na minha mina. Observa que você vai ver que acontece. Tá? Eu não estou falando mentira aqui, eu estou falando por experiência. São 45 anos aí trabalhando com isso. Aí na calada da noite tem gente que faz muita coisa aí. Então, é importante conhecer isso, muito importante, porque além de eu estar preservando a vida útil da minha mina, tá? Eu estou tendo uma consistência na qualidade do material que vai gerar o quê? Uma redução de custos também na pós-britagem, que é no beneficiamento do meu material. E aqui é um gráfico somente para ilustrar, né? Então nós temos aí um range de qualidade e você tem uma faixa mínimo, máximo e o teor que você teria, teoricamente, naquela frente. Tá? Então é importante você ter isso em mãos, ter um blend em mão. O que eu preciso? Eu preciso tantas viagens dessa frente, tantas daquela, para atingir uma qualidade média aí, em torno de 50% ou 55%. Tá? Isso aí é característico de cada mineração. Tá? Então, meus amigos, com isso, nós chegamos ao final dessa nossa primeira aula. Tá? Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer processos que envolvem as atividades ligadas à operação de escavação, carga e transporte. Tomamos conhecimento superficial dos equipamentos e na próxima aula nós veremos com detalhes todos esses equipamentos e suas peculiaridades. Aguardo você. Até a próxima.